Eu vou ser bem direto aqui. Eu garanto que você tem alguma crença sobre alimentação que simplesmente está errada. Se eu abrir qualquer rede social, qualquer mecanismo de busca aqui, eu te garanto, mais da metade dos conteúdos sobre isso vai ter besteira no meio. E eu tô revoltado sim, porque o reflexo dessas besteiras que as pessoas acreditam vem tudo para mim e eu tenho que ficar consertando. Então hoje eu quero te contar um pouco da minha história, de quem já passou por poucas e boas aí, para você poder entender um pouco melhor o meu lado e a minha revolta com essa zona que é a internet hoje em dia, e para que você também possa desenvolver a sua própria forma de navegar melhor nesse caos, sem ter que passar por todos os perrengues que eu já passei ou que eu já vi vários pacientes passarem. Porque eu acho que a pior coisa que pode acontecer com você, se você continuar por esse caminho, é você simplesmente acabar desperdiçando seu esforço fazendo coisas que não funcionam e que ainda podem acabar te atrapalhando. Aliás, eu já peço desculpa por trazer toda essa história aqui, que vai começar desde quando eu era bem novinho, lá com 13 anos, por volta de 2004. Mas como eu sou de uma geração que pegou a internet desde o começo e que foi ensinada que o único caminho certo para seguir era estudar, se formar na faculdade e trabalhar, eu acho muito importante trazer tudo isso para você entender melhor o meu ponto de vista a respeito dessa zona que isso aqui virou, porque eu me sinto constantemente revoltado. Mas assim, só de estar aqui gravando e podendo botar isso para fora, eu já me sinto um pouquinho melhor. Vamos ver se até o final do vídeo continua assim. Eu acho que todo esse desabafo que vai vir aqui agora, ele vai vir principalmente por conta de eu sempre ver muitas pessoas falando besteira absurda sobre nutrição e com muito alcance e com muita gente acreditando nessas coisas totalmente sem sentido. E é muito complicado porque tem muita besteira que o povo fala que aparentemente faz sentido, mesmo que não tenha sentido de fato. E eu vou te dar um exemplo. Ó, a insulina é um hormônio que tem propriedades lipogênicas, né? Ou seja, ela promove a síntese e o armazenamento de gordura. E o carboidrato estimula a insulina. Até aqui, tudo certo, são fatos indiscutíveis, fisiologia básica. O problema é que muitos vão aprender só até esse ponto e vão conectar esses pontinhos e sair falando por aí que carboidrato engorda. E isso não é verdade, porque apesar daquilo que eu falei sobre a insulina ser verdade, ganhar peso, ganhar gordura depende de vários outros fatores. Então você vê como é uma coisa complexa? E não se preocupa, porque até eu, como nutricionista, eu demorei para entender que o buraco é bem mais embaixo do que alguns pontinhos que você conecta aqui e ali. Então, para você entender um pouco melhor o meu lado, você precisa entender um pouco sobre como essa percepção de que existe muita besteira por aí foi construída na minha cabeça. Porque de forma alguma eu quero que esse vídeo seja algo que me faça parecer uma vítima ou um coitado se lamentando na internet, porque eu não sou. Eu sei muito bem os meus erros e acertos que fizeram com que eu esteja aqui onde eu estou agora, e eu simplesmente quero que você tenha uma perspectiva diferente sobre como a desinformação pode afetar todo mundo e como a gente pode encontrar soluções. Acho que hoje em dia eu posso dizer que eu sou aquele cara chatão, sabe? Aquele cara que desconfia de qualquer coisa que falem sobre dieta, sobre saúde. E acho que na verdade qualquer coisa, qualquer assunto. Mas nem sempre foi assim, né? Porque para eu chegar desse jeito, ficar chato desse jeito, eu tive que passar por muitas desilusões durante muito tempo. Isso foi sendo construído em mim. Então, só para você entender, eu comecei a treinar com uns 13 anos, por pura necessidade. Isso em 2004. Eu era um dos mais magros, um dos mais bulinados na escola. Eu precisava ficar forte rápido porque eu não aguentava mais o bullying e a baixa autoestima. E eu achava que para melhorar isso era uma coisa que dependia simplesmente de fazer exercício em geral. Tipo, achava que eu ia ficar forte correndo, nadando, jogando futebol e tal. Mas nada de esporte assim foi muito minha pegada, né? Porque eu sempre fui horrível em qualquer esporte que eu praticava, principalmente se tinha bola envolvida no meio. Então, futebol, vôlei, basquete, até sinuca eu era ruim. Então, até eu concluir que esse negócio de ficar forte seria uma coisa que ia depender muito mais de pegar peso e tal numa academia, né? Demorou um pouquinho, mas quando eu descobri, eu caí de cabeça na ideia. E isso a gente está falando do começo dos anos 2000, então não tinha internet como tem hoje, né? E a minha principal fonte de informação nessa época eram revistas de musculação tipo o Super Treino. Meus pais tinham uma revistaria, então eu aproveitava para ler
sem precisar comprar a revista, e eu lia todas, né? Eu ficava muito inspirado com os caras grandão na revista, pegava ideia de treino, comecei a ver questão de suplemento, comecei a entender que existia suplemento, dieta, tudo mais, sabe? Falavam muita coisa nessas revistas que era bem bacana. E nessa época eu já comecei a sentir o poder de influência de uma revista com campanhas absurdas de suplemento. E eu até cheguei a cair em muitas delas, né? Imagina, jovem, influenciável, com ambição de resultados, é a receita perfeita para cair em qualquer conversa furada. Mas como você pode imaginar, né, não foi fácil manter constância nos treinos, mesmo sendo ambicioso com relação aos resultados que eu queria. Eu faltava demais, eu não gostava de ir. Muitas vezes que eu de fato ia, eu acabava treinando mal pra caramba, basicamente só para bater a meta de séries e repetições lá, sem dar o meu sangue no processo. Só que mais ou menos um ano depois de ter começado, eu já tinha ganhado um pezinho, mas nada demais, né? Porque assim, iniciante ganha mais fácil, mas o iniciante que não dá o sangue ganha mais fácil, mas não ganha tanto assim. Então eu continuava sendo um dos mais frangos em todo lugar que eu estava presente. Foi aí que eu conheci um amigo na escola que morava perto de mim e nós dois, a gente morava perto de uma academia de bairro também. Aí a gente começou. Ter aquele amigo ali do meu lado, me dando força, me motivando a treinar, fez uma diferença brutal na minha constância nos treinos. Isso sem contar que a gente tinha aquela competiçãozinha entre a gente, né, no treino. Sempre um tentando superar o outro e tal, porque a gente era bem parecido de biotipo. Então, essa constância e esse interesse fizeram com que eu tivesse mais resultado e o resultado fez com que eu passasse a gostar mais da academia. Nessa época eu já era bem autodidata com as revistas, né? E foi quando eu também comecei a navegar mais na internet, buscando mais informações sobre dieta, treino, suplemento e também os suplementinhos especiais, né? Porque ninguém é de ferro. Mas aos poucos eu fui prestando mais atenção no que eu comia também, sempre focando em comer mais, pela dificuldade que eu tinha em ganhar peso e muitas vezes comendo mal porque booking sujo estava em alta, acho que está em alta até hoje, né? E eu precisava fazer esse ganho de peso acontecer da forma que fosse possível, mesmo que eu fosse ganhar gordura no processo. Tão grande era o meu trauma em ser magro que eu preferia ser gordo do que ser magro do jeito que eu tava, né? Eu preferia ser, na verdade, gordo não, fordo, né? O forte com o gordo. Então, assim, acho que dos meus 14 aos meus 17, eu passei do mais magro para um dos mais fortes dentro do meu círculo social. Eu construí um físico muito bom, sendo natural, mas infelizmente eu fiz a besteira de cair no conto do suco. E aos 17 anos eu fiz o meu primeiro ciclo de anabolizantes. Fiz tudo errado, mas pelo menos eu tomei pouco. E é muito absurdo lembrar disso hoje, porque eu fiz uma coisa extremamente perigosa, sendo um moleque, um pivete, né? Eu consegui encontrar os venenos para comprar, não foi em farmácia, né? Como você pode imaginar. No começo, uma pessoa aplicava em mim e a única confiança que eu tinha de saber que essa pessoa ia aplicar bem era a palavra dela. Aí depois eu ainda dei um jeito de aplicar em mim mesmo. Então assim, cara, podia ter dado tanto problema isso. Anabolizante falsificado, aplicação feita de forma errada, dieta porca para ganhar peso de qualquer jeito. Só que na minha cabeça, né, do jovenzão sabichão, tá tudo bem. Porque para mim, eu tinha pesquisado, eu tinha lido muitos posts em fóruns, eu li relato de várias pessoas que tomaram, e eu acabei achando que eu sabia de alguma coisa. Enquanto na escola, no ensino médio todo, eu era o terror, eu era aquele aluno que estava sempre passando, raspando no ano, deixando para estudar de última hora, beirando recuperação. Na internet, eu me matava de estudar, entre aspas, os posts de alguns desconhecidos que também achavam que sabiam de alguma coisa, e aí acabava ficando com essa confiança em alta para chegar ao ponto de usar anabolizante, né? Então, ou fasezinha. Mas é aquilo, né? Assim, hoje em dia eu sou o que eu sou justamente por conta de tudo que eu vivi. E apesar de eu odiar e me arrepender de muitas coisas que eu fiz nessa fase da minha vida, eu acho que ela foi importante para eu me construir como eu sou hoje. O que me fez amadurecer muito com relação a essas bobeirinhas de adolescente foi um câncer que eu descobri com 19 anos. E aí eu digo que há males que vêm para o bem, né? E eu acho que esse foi um deles porque eu passei a ter um medo enorme de tomar anabolizante de novo, senão provavelmente teria feito mais ciclos na minha vida antes de completar 20 anos de idade. Então eu descobri um linfoma de Hodgkin porque eu estava perdendo muito peso, eu tinha febre todo dia à noite,
e eu costumava suar muito enquanto eu estava dormindo. Esse linfoma ele já estava num estágio bem avançado na época, ele já tinha espalhado para pescoço, para tórax, baço, axila, e eu precisei fazer 8 meses de quimioterapia. Eu costumo dizer hoje em dia que o que me salvou de um tratamento mais puxado, mais complicado e com problemas no meio do tratamento foi o fato de eu ter focado muito nos meus treinos e na minha alimentação durante a quimioterapia. Pra você ter uma ideia, eu tenho até foto de acompanhamento dessa época, que eu tô lá de cuequinha posando, fazendo pose carequinha, travando a barriga, de tão fissurado que eu tava nessa época. Uma das coisas que mais me dava força para seguir era o pensamento de terminar logo essa quimio para poder voltar a treinar pesado e desenvolver meu corpo direito, porque durante a quimio era muito tenso. Claro, aqui eu não estou contando o suporte de família, de amigos, porque isso eu não preciso nem falar, né? É a base de qualquer motivação de uma pessoa que está passando por uma situação assim. Mas basicamente eu fazia uma sessão de quimio a cada 2 semanas, então a cada 2 semanas eu tomava uma porrada e ficava um lixo por alguns dias, depois ia melhorando aos pouquinhos, né? Então o problema é que a cada sessão parecia que as medicações estavam acumulando um pouquinho mais e eu acabava tomando uma porrada um pouco maior e ficando um lixo por alguns dias a mais do que na última sessão. Então a expectativa para acabar isso, esse tratamento, ela foi imensa, né? Porque eu sabia que depois da última sessão eu ia poder evoluir direito. A médica até recomendou que eu não fosse mais na academia por ser um ambiente fechado, pelo fato da minha imunidade estar muito comprometida com a quimio, mas mesmo com essa recomendação, como eu estava muito engajado com isso na época e eu já estudava bastante sobre dieta e treino por interesse próprio mesmo, eu pesquisei, eu vi que esses treinos podiam até me ajudar durante a quimio e eu mantive o foco. Eu tentava treinar em momentos menos movimentados do dia, como era uma academia mais local assim, tinha um horário que eu conseguia ir que praticamente ficava sozinho lá, então deu certo, né? Os treinos eles acabaram me deixando forte o suficiente para ganhar peso durante a quimio, o que é muito difícil, ainda mais considerando o ganho de peso magro. E assim, câncer foi superado 8 meses depois e foi exatamente como eu previ. Eu terminei a última sessão e a sensação foi maravilhosa, né? Tipo um recomeço de vida mesmo. Aí depois dessa última sessão eu pensei assim, pô, eu tô no fundo do poço, daqui para frente não tem como ir mais para baixo, não tem como piorar. E assim foi, realmente não piorou. Até os meus 21 anos, treinando firme, focando muito na alimentação, eu acabei ganhando bastante massa, aprendi muito sobre dieta, sobre treino, mas eu nunca tinha nem cogitado a ideia de trabalhar com algo relacionado a isso, tipo um personal, nutricionista. E mesmo assim, eu tinha muitos amigos conhecidos que constantemente me procuravam para perguntar coisas sobre dieta, sobre treino, mas eu nunca me toquei que isso poderia de fato ser a minha profissão, ser uma forma de me sustentar, né? Eu pensava muito mais em ser empresário, alguma coisa mais genérica assim, ou até me formar em uma área nada a ver. Até tentei algumas, porque para mim treinar e seguir dieta era só um hobby, né? Era um hobby que eu tinha muito interesse e buscava constantemente aprender mais sobre ele. E o mais engraçado é que assim, eu já me achava um sabichão da dieta e do treino nessa época, porque eu já tinha lido muito na internet, já tinha contratado nutricionista, já tinha um resultadozinho legal. E assim, esse negócio das pessoas estarem sempre pedindo dica e ajuda para você também contribui muito para aumentar a tua confiança, né? Graças aos meus pais eu tive muita condição de testar vários caminhos na vida até eu ter o meu momento revelação, né? Que foi quando eu fui numa consulta com um nutricionista e eu enxerguei um potencial para viver bem fazendo isso. Quando eu percebi isso e aí eu já achava que tinha um certo domínio, pô, batata, né? Deu certo. Entrei na faculdade e de fato eu me dediquei a aprender. E aqui já começam as partes que eu vou quebrando a cara uma vez atrás da outra. Eu acho que a primeira quebrada de cara foi com o ensino mesmo, sabe? Eu tive alguns professores muito bons na faculdade, mas a bibliografia era precária, ultrapassada, e eu já tinha uma boa base por saber inglês, por pesquisar, por ser curioso. E aí nessa época eu acabei conhecendo na prática, sem saber que tinha esse nome, o efeito Dunning-Kruger, que é basicamente quando você tem pouco conhecimento sobre um tema e você superestima o seu próprio conhecimento, porque a falta de conhecimento que você tem sobre o tema, ela te impede de reconhecer as suas próprias limitações. Parece complicado, mas assim, cara, isso é uma coisa que rola demais, demais, demais.
E apesar da grade de nutrição ser terrível para quem queria atuar que nem eu, assim, em consultório e principalmente tratando pacientes, atletas, pessoas que queriam dar um jeito no físico, na saúde e tal, eu sempre me dediquei muito e fui um dos melhores alunos da turma, que no começo tinha uns 70, mas no final tinha muito menos do que isso. Só que assim, não que isso signifique alguma coisa especial, né? Porque não significa. Tô falando isso só para você entender o contraste com aquele péssimo aluno que eu era no ensino médio, porque eu não era interessado. E agora eu estava estudando algo que eu estava interessado. E isso mudou completamente o jogo, abriu o caminho para mim, para que eu pudesse entender o quão profundo era o buraco que eu tinha que me enfiar para de fato dominar algum assunto de verdade. E até hoje eu tenho essa sensação. Quanto mais eu aprendo sobre nutrição, mais eu vejo que tem coisa que eu não sei ainda e que eu tenho que estudar mais, né? Nessa época da faculdade eu lembro que os maiores focos foram relacionados a políticas públicas de saúde, unidade de alimentação e nutrição e a nutrição hospitalar também, que eu acho que aliás foi a que mais agregou de todas essas. Mas eu tive muito pouco tempo no curso para aprender sobre nutrição no esporte, emagrecimento, hipertrofia ou simplesmente para montar um cardápio. Como já era bem claro para mim que eu queria trabalhar em consultório mesmo, e muitos da minha turma também, eu sempre achei muito sem sentido ter uma grade como que a gente tinha. E aí muitos podem até pensar, ah, mas a nutrição é muito mais do que estética, blá blá blá. Mas eu rebato isso na hora dizendo que em teoria pode até ser, mas na prática você vai trabalhar em consultório, a maior parte dos seus clientes vai te procurar com um objetivo estético em mente. E isso sem contar que se você não for atender questão estética, você vai atender vários problemas de saúde que estão simplesmente associados ao excesso de peso. Então sempre cabe ao nutricionista fazer algo que concilie bem o desejo estético do paciente com a necessidade da saúde dele, né? E eu acho que tratar a obesidade, ajudar com o desempenho esportivo das pessoas, não é uma coisa menos importante ou menos nobre do que as outras atuações do nutricionista, né? Mas pela grade do curso, parecia que era menos importante sim. Eu vi na minha frente muita gente saindo totalmente despreparada para o mercado de trabalho depois da graduação de nutrição. E eu só considero que não foi o meu caso, assim, eu saí despreparado, entre aspas, mas mais preparado do que a maioria das pessoas que eu vi ao meu redor, porque já era uma coisa que eu vivia há muito tempo, né? Eu já tinha feito curso de personal trainer no meu intercâmbio da Irlanda, que me ajudou muito com direcionamento. Já tinha competido no fisiculturismo, já tinha feito preparação de atleta, eu fui um excelente aluno na graduação, eu fiz projeto de iniciação científica e eu sempre estudei muito por fora da grade, né? Agora, você imagina, não é a regra, né? A maioria não é assim. Na verdade, a maioria não faz nem a grade do curso direito. Imagina ir além do que é pedido na grade do curso. A verdade é que quem conta só com o que vai aprender na faculdade para ser um bom profissional vai, na verdade, ser um grande frustrado, né? Porque hoje em dia um diploma é igual a nada e vai muito além da nutrição, na minha opinião. A gente consegue ver isso em várias áreas. O que não falta é profissional desqualificado em todas as áreas, né? Em todas as áreas, principalmente na saúde. E eu acho que hoje em dia a faculdade é muito mais um resumo geral de tudo, que serve muito bem para te indicar o que você precisa estudar muito mais para você poder, de fato, ser competitivo no mercado algum dia. Mas para a gente não se perder falando dessas outras áreas aí, porque acho que também não cabe a mim opinar sobre isso, né? Imagina um cenário comigo. O cabra passa lá o curso inteiro de nutrição, estudando 100% voltado à nutrição, e ele já sai despreparado e incapaz em muitos aspectos. Agora pensa, um estudante de farmácia, de educação física ou até de medicina, que pega uma matéria ou outra sobre nutrição no curso inteiro e tá aí na internet falando sobre dieta, sobre emagrecimento, né? E tem muitos. Então, se uma pessoa hoje em dia consegue transmitir autoridade e conhecimento e ainda consegue gerar engajamento nas redes sociais, sempre vai ter muita gente disposta a escutar o que essa pessoa tem a dizer, independentemente do nível de conhecimento que ela de fato tem. Porque você não precisa ter conhecimento hoje, você precisa parecer que você tem conhecimento, porque já está valendo, né? E eu falo isso porque eu caí nessa muitas vezes. Eu lembro que lá para 2014, mais ou menos, na metade do curso, assim, eu tinha alguns ídolos de internet que eu acreditava em tudo que eles falavam sem questionar, sem duvidar, sem pesquisar mais para desenvolver minha própria opinião.
E todos eles me fisgaram com essa percepção de autoridade e conhecimento e pelo fato de serem grandes também nas redes sociais, né? Terem muitos seguidores. Um deles, inclusive, era até um competidor do Mr. Olímpia, que é a maior categoria do fisiculturismo, e que sempre teve como um mantra dele, digamos assim, a ideia de aliar inteligência ao shape e tudo mais. Então, pô, papo perfeito para fisgar uns trouxa que nem eu, né? Fazer uma pausa para beber água, né? Porque falando pra caceta. Eu acho que por conta do projeto de iniciação científica que eu decidi fazer durante a graduação, eu acabei sendo meio que obrigado a mergulhar num mundo que a graduação não me apresentou direito, né? Que foi o mundo da prática baseada em evidência. Eu tive que pesquisar muito, eu tive que usar referência para tudo quanto é coisa que eu fosse botar no meu projeto, eu tive que entender sobre metodologia científica, né? Então, cada vez mais eu ia mergulhando nesse mundo e cada vez que eu mergulhava mais eu via a máscara caindo. E um por um eu fui deixando de ter ídolos, né? Eu lembro que eu acreditava na história da água com limão, da carnitina para perder gordura, no óleo de coco milagroso que resolve todos os problemas. Tudo por conta de uma idolatria cega e estúpida que foi criada por máscaras de autoridade e conhecimento que esses influenciadores souberam usar muito bem. Se eu fosse dizer uma coisa hoje que precisa melhorar de forma mais urgente do que outras coisas na graduação, principalmente na área da saúde em geral, eu diria que é justamente o ensino sobre metodologia científica e prática baseada em evidência. Porque é impressionante como a galera boia completamente sobre isso. E para mim é uma das coisas mais importantes para garantir que você não vai fazer besteira com a saúde de alguém, sabe? E não me entenda mal, porque assim, eu tenho certeza que eu não sou o melhor, eu não sou o mais inteligente para dizer o que tem que ter e o que não tem que ter em uma graduação. Mas eu acho que quando você trabalha na área da saúde, o mínimo que você deve fazer é seguir uma conduta baseada em evidência. O que não significa que você vai seguir à risca tudo que um ou outro estudo diz, mas sim que você vai ter práticas baseadas com base em diversos estudos, às vezes em consensos. E você vai combinar isso ainda com a sua análise individual que vai ser feita em cada caso que você atende. E às vezes isso vai até fazer com que você não siga o que é recomendado em algum estudo ou outro por conta da sua análise individual. Mas o que acontece na nutrição, e que assim, para mim é a coisa mais incrível de todas, é o fato de que todo mundo come. E aí muita gente que come acha que entende sobre comer, principalmente se consegue perder um pezinho por conta própria, se consegue ganhar uma massinha treinando, se tem um shapezinho bacana, mesmo que só por genética ou só por uso de anabolizante, né? Basta você colocar um jaleco ou ser famoso e ter um shape bonitinho, que você já está credenciado para dar dica de nutrição na internet. Mesmo que isso não tenha nada a ver com a sua área de domínio, e com certeza você vai ter gente para te escutar desse jeito. Se você ainda for bom em criar conexão, em gerar engajamento, já era, cara. Você pode falar a besteira que for, que não vai mudar o fato de que você vai ter um grande potencial na internet para crescer. Então, se você consegue algum resultado para você por conta própria, ótimo, maravilhoso, parabéns, sensacional. Mas isso, comparado à ciência e toda a parte de controle de variáveis, análise de dados, pô, isso aí é igual a nada, me desculpa. A opinião e as experiências pessoais de alguém são muito pequenas perto da montanha de dados que existe na literatura científica. E quem diz que teoria da ciência é diferente da prática realmente não entende o que é ciência e nem cabe discussão para esse tipo de argumento raso. Hoje, quando eu acesso a internet, não demora nem 5 minutos para eu ver a primeira demonstração de um nutricionista falando besteira sobre nutrição, de profissionais de outras áreas falando besteira sobre nutrição e, claro, de famosos também, né, que adoram falar besteira sobre nutrição, famosos que muitas vezes não tem nada a ver com coisa alguma da saúde, tipo um ator, um político, pô. Então, assim, acho que já dá para você entender um pouco sobre como você pode ser facilmente enganado por alguém que sabe usar essas máscaras de autoridade e conhecimento, principalmente. E o pior é que é muito difícil de confrontar essas informações. Porque eu vou te dar um exemplo. Olha isso que aconteceu comigo durante a graduação, né? Eu tinha começado meu canal no YouTube há pouco tempo, estava indo muito bem, foi a melhor fase do canal, tinha vários vídeos pegando muitas visualizações, comentário positivo e tal. Eu já tinha criado alguns conteúdos visando destruir desinformação também.
Até que um dia eu recebo uma ligação da Polícia Civil pedindo para agendar um dia para eu ir lá esclarecer umas coisas, né? Você imagina, eu me sentindo um bandido já, né? Eles basicamente receberam uma denúncia de que eu estava divulgando dicas na internet sobre como montar sua própria dieta. Então você imagina, né? A blogueira que proíbe glúten, ela pode falar o que ela quiser na internet, porque ela não é nutricionista, então não cabe ao conselho julgar ou fiscalizar. Mas um estudante de nutrição, um cara que não tem formação nenhuma e que resolve dar dica para você montar sua própria dieta, não, o conselho não vai ver aquilo, não vai fazer nada, porque não cabe ao conselho, cabe ao Ministério Público. Mas eu te pergunto, o Ministério Público vai fazer alguma coisa? Você já viu alguém sendo intimado aí numa delegacia porque posta dicas sobre como montar uma dieta na internet? Né? Nós temos aí influenciadores muito famosos que não têm graduação nenhuma em nutrição. Não cabe a eles nem um pouco a ideia de montar uma dieta. Mas eles estão aí, sempre com vídeos sobre como montar sua dieta, quantidade de proteína ideal, refeição, pré-treino e não sei o que lá. Acontece alguma coisa, né? Foi justamente por eu ser estudante que eu fiquei com muito medo por conta da possibilidade de perder o direito ao registro no conselho depois de eu me formar. Então eu parei de produzir vídeo, eu deixei vídeos privados no canal até hoje. Então você imagina, né? O melhor momento do canal e acontece uma dessas, foi muito complicado para mim. Eu lembro que nessa época a depressão me pegou feio mais uma vez na vida. Então eu fiquei um tempo aí sem treinar, sem comer direito, emagreci. Depois eu até fui tentando voltar aos poucos, né? Várias vezes eu voltava a produzir com mais constância, mas o canal nunca foi o mesmo, nunca mais engatou de novo do mesmo jeito e acabou que o meu ânimo também nunca mais foi o mesmo. Eventualmente eu acabava parando de produzir no YouTube para focar mais nas redes sociais de consumo mais rápido, né? Tipo Instagram e tal, porque geralmente me dava um retorno mais rápido. E aí eu acabei cedendo à febre dos conteúdos curtos também. Aliás, eu acho que uma parte importante desse desabafo é isso aqui, porque vídeo curto é uma desgraça. E para você entender por que eu considero vídeo curto uma desgraça, né? Olha o que eu vou te falar. Para entretenimento, não tem como negar. Cara, tem muita coisa boa por aí que literalmente você chora de rir, né? Eu mesmo já perdi horas e horas de sono rindo no meu celular, perdendo meu tempo ali, rindo de conteúdo curto. Mas o problema é quando isso é usado para transmitir informação que não cabe num vídeo curto, que não cabe em menos de 1 minuto. E na verdade eu acho que o problema não é nem quando é usado para transmitir informação, mas sim como é usado e para que tipo de informação, né? Eu, particularmente, aí assim, tô falando por mim e pelas minhas limitações como ser humano mesmo, tá? Eu sinto muita dificuldade de agregar valor com um conteúdo usando um vídeo curto, menos de 1 minuto. Sempre fica para mim uma sensação de que eu tinha que colocar mais coisa ali para realmente passar uma coisa de qualidade que fizesse sentido e que contempla um contexto adequado. E isso assim, sem contar no fato de que é notável que a maioria dos vídeos curtos que desempenham bem na internet com informação, eles não são só de informação, eles são de informação e de entretenimento. E olha, o meu humor para agregar entretenimento no conteúdo, pô, também é péssimo, né? Mais uma vez, limitação minha. Porque o meu humor, ele tá bem limitado aos padrões do tiozão do pavê, sabe? E aí, meu amigo, se você não souber aliar essas duas coisas, né, você tá lascado para ter alcance na internet. É claro que existem exceções, né? Existem pessoas muito boas nessa criação assim de conteúdo desse jeito, que conseguem aliar muito bem a informação de qualidade com veracidade e que conseguem um bom alcance pela qualidade do conteúdo, muitas vezes até sem o entretenimento mesmo. Mas isso é minoria, isso é exceção. Eu, por exemplo, ainda não consegui me encontrar nesse formato. E a maioria que eu vejo que viraliza é tipo cortezinho de podcast fora de contexto, é diquinha com chamada sensacionalista, é promessa de atalho, é principalmente esse tipo de coisa que gera o grande problema da desinformação, né? Porque é disso que o ser humano gosta. Ainda mais se for um atalho, um hackzinho para você ficar forte ou ficar seco. Você já parou para pensar em quantas informações importantes ficam de fora de um vídeo de 1 minuto por conta do formato limitado que ele tem? E é complicado demais, porque o fato é que você, hoje em dia, saber engajar
e saber aliar o entretenimento ao seu conteúdo é uma coisa que é mais importante para gerar alcance para você por conta do algoritmo do que a veracidade do conteúdo em si. Então, conforme você, por exemplo, vai consumindo conteúdo, vai dividindo o seu tempo de tela aí entre vários criadores, vários conteúdos diferentes, o teu algoritmo ele vai sendo treinado para entregar para você aquilo que faz você continuar cada vez mais tendo mais tempo de tela. Então, por exemplo, quem consome, quem engaja com conteúdo sobre low carb, por exemplo, começa a viver numa bolhazinha da low carb, porque o algoritmo entende que é isso que faz com que você continue consumindo conteúdo e ele te manda cada vez mais coisas sobre aquele assunto. Então, dependendo do que você consome, você cada vez mais vai entrar em um buraco que é difícil de sair. Aí quando a gente junta essa história do algoritmo com o desejo interminável do ser humano de encontrar atalho, de encontrar hack, o negócio fica feio, né? O que você acha que é mais fácil de viralizar? Um vídeo formatado em cima da ideia de perder 10 quilos em uma semana, ou um vídeo falando sobre uma dieta saudável, com uma perda de peso saudável e sustentável, que em 99% dos casos vai ser menor do que essa prometida por um vídeo sensacionalista. Outra, um vídeo falando que você precisa excluir 5 determinados alimentos se você quiser perder gordura, ou um vídeo falando que não existe esse negócio de alimento que engorda ou emagrece, porque isso depende de muitas variáveis, né? Sempre que você fizer uma comparação assim, o título sensacionalista ele vai ser superior na capacidade de alcance se comparado a um título mais verdadeiro, porque a verdade ela é chata. Muitas perguntas na nutrição e na saúde em geral, elas vão ter como resposta um depende imenso e chato. E ainda que depende, assim, não é de uma coisa só, são de incontáveis variáveis. E o resultado disso é um monte de manchete, de título que é muito profundo, mas que tem um conteúdo muito raso. De chamadas que são muito profundas, mas que tem um conteúdo muito raso. Aí eu me pergunto, né? Por que será que o ser humano sempre prefere acreditar na solução milagrosa em vez de encarar a realidade? Mesmo se essa solução milagrosa já frustrou esse ser humano alguma vez na vida, né? Eu imagino que seja porque a realidade ela é cruel, ela é chata, ela é sem graça. Mas enfim, essa desinformação ela não começa na internet. Como deu para perceber com a minha história sobre graduação, sistema de ensino, fiscalização do conselho, o desejo do ser humano de encontrar um atalho e tudo mais. Acho que essa desinformação ela é simplesmente um reflexo de um problema que é muito mais profundo e que está muito ligado à natureza humana também. E se você está pensando que só rede social e grande mídia que são o problema, né, você pensou errado, porque documentários sobre alimentação, sobre treino, sobre saúde em geral, nos serviços de streaming aí, eles também estão sujeitos a muito viés dependendo do criador desse documentário. Se não for alguém que segue os princípios da saúde baseada em evidência, você vai encontrar desinformação, mesmo que o documentário cite referências, que mostre estudos ali para você. Porque existe um negócio que chama cherry picking, que é quando você seleciona somente estudos que corroboram com a sua visão, com a sua opinião, mas você omite todos os outros contrários. Aí a gente volta naquela história da bolha que cada um vive, né? Porque o ciclo vai continuando, cada um vai cavando seu buraco mais fundo na sua própria bolha e vai ficando cada vez pior. Eu queria muito ter uma solução simples, fácil, para você conseguir filtrar tudo isso da melhor forma possível sendo um leigo, mas infelizmente eu não tenho. Porque você já sabe, né? Comigo não tem essa de hack, de atalho, de segredinho, né? O que eu posso te dizer aqui é assim, seja cético, seja difícil de convencer. Tenta sair da sua bolha sempre que for possível. Se o algoritmo sugere para você um vídeo de alguém que está condenando o carboidrato, por exemplo, vai lá e faz uma busca oposta depois, para ver a opinião de quem não recomenda que você corte o carboidrato, de quem recomenda que você coma carboidrato e seja feliz com o carboidrato. Eu quero evitar que você sofra com esse problema da desinformação, porque toda vez que eu paro para analisar algum caso mais de perto em uma consulta, por exemplo, eu percebo o quanto que essa desinformação pode ser nociva, né? Eu passo mais tempo da consulta desconstruindo coisa na cabeça do paciente do que construindo. Às vezes parece que a realidade é aquele meme do cubo de gelo, sabe? Que é a única refeição permitida de acordo com as leis da nutrição da internet, né? É sem glúten, é sem açúcar, é sem frutose, é sem lactose, não engorda.
E isso me faz refletir muito sobre o meu papel como profissional e o que eu posso fazer para mudar esse cenário. Porque dentro da minha bolha eu vejo muitas pessoas completamente perdidas. Tem gente que me contrata, que paga o meu serviço e continua fazendo uma mescla das coisas que eu falo e de outras coisas que ela vê na internet. E eu só vou descobrir quando dá uma merda ou então quando a pessoa deixa alguma coisa escapar sem querer. E eu acho que justamente por conta dessa percepção do meu papel como profissional, né, que eu encaro esse vídeo aqui não só como um desabafo, mas também como uma forma de me comprometer publicamente a melhorar nessa minha produção de conteúdo para diminuir a chance de eu fracassar de novo. É a mesma coisa que eu falo para alguns pacientes, né? O compromisso público ele tem muita força, então cá estou eu fazendo o meu. De tudo que aconteceu comigo, eu acho que a história com o CRN da fiscalização lá foi uma das coisas que mais afetou a minha produção de conteúdo aqui no YouTube, mas tem outros fatores também, lógico, né? Acho que a vontade de não aparecer, que é constante, a depressão que vai e vem, fica maior, fica menor, desde quando eu tive o câncer com 19, várias incontáveis desculpas, né? E eu digo que são desculpas mesmo, porque eu assumo esses meus erros com a falta de constância, porque eu poderia muito bem ter continuado, mesmo com esses obstáculos da vida, assim como muitas pessoas também fazem, porque é o normal. Eu costumo dizer que a dificuldade que eu vejo muitos pacientes tendo em seguir a dieta com constância é a dificuldade que eu tenho na produção de conteúdo com constância. Então, às vezes, para você é fácil produzir conteúdo, você olha para mim e fala, pô, como é que você não produz e tal? Mas aí eu olho para você e eu vejo você não fazendo a tua dieta e eu falo, pô, como é que tu não faz a tua dieta? É tão fácil. Então, assim, cada um tem as suas dificuldades, os seus obstáculos, né? E acho que o que deixou ainda mais complicado para mim essa questão de produção de conteúdo ao longo do tempo é que, como eu vou muito contra o que vários conteúdos mais virais acabam falando, né? Eu acabo recebendo muita crítica, o que é normal pra caramba, mas eu não sei lidar muito bem. Até porque, geralmente, na internet, a discordância ela vem muitas vezes com falta de respeito, com ofensa. Mas só na internet, né? Porque pessoalmente mesmo eu nunca vi isso acontecer. E acho que apesar dessa inconstância em produzir conteúdo, uma coisa que é importante dizer é que eu tenho muito orgulho de que eu nunca deixei questões pessoais afetarem a minha constância como profissional nutricionista. Eu nunca deixei a desejar no serviço prestado aos pacientes, né, aos meus estudos, e acho que isso é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu me orgulho muito. Só que daqui para frente eu pretendo aumentar a frequência de produção de vídeos longos, né, com conteúdos mais aprofundados que realmente vão ajudar, e pretendo também me inspirar mais em outros conteúdos e outros criadores de bom alcance para tentar formatar melhor a minha mensagem com conteúdos curtos também. Eu acho que uma parte muito importante desse processo vai ser aprender a lidar melhor com críticas, e para isso eu já deixo claro aqui que as discussões, elas, se forem educadas, elas são sempre bem-vindas, elas sempre vão agregar os dois lados, né, na maior parte dos casos, mas ofensa, falta de educação, cara, não tem espaço para isso aqui não. Então, agora eu vou me dedicar a tentar jogar mais o jogo como ele tem que ser jogado, mas eu quero que você saiba, ouvindo aqui direto de mim, que eu nunca vou corromper os meus princípios e os meus valores visando simplesmente mais engajamento, mais pacientes, mais alcance na internet. De mim, o que você pode esperar é um ser humano dedicado a estudar cada vez mais sobre esse assunto que eu gosto tanto para trazer a verdade e muita vontade de ajudar aqueles que querem ser ajudados. Eu vou tentar empacotar melhor os meus conteúdos para entregar aquilo que as pessoas buscam na internet, mas eu nunca vou corromper a verdade para isso. Se eu te convidar para comer na minha casa e falar que a gente vai comer salada, você não vem. Mas se eu falar que vai ter hambúrguer, você vem e aí eu te entrego a salada junto com o hambúrguer. Basicamente vai ser assim daqui para frente por aqui. Lembra disso, a verdade chata, ela pode até não viralizar, mas no final, o que viraliza ou não depende do teu engajamento e isso está na tua mão, né? Então, deixa uma curtida aí, comenta o que você acha sobre tudo isso, eu quero saber a tua opinião e se inscreve no meu canal. Se você quer dicas honestas sobre como emagrecer e ganhar massa magra ao mesmo tempo, e eu já te adianto que são honestas mesmo, tá? Mesmo que sejam desanimadoras. Clica nesse vídeo aqui para você ver o próximo vídeo, eu te vejo lá.